Bom dia. Hoje, sexta-feira, 15 de maio de 2020, 500 dias de governo Bolsonaro. Estamos com o nosso Empower Connection. Eu, Luiz Pedroso, junto comigo, Vera Galante. Bom dia, Vera. Bom dia, Luiz. E Rogério Schmidt. Bom dia, Rogério. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vera. Nessa análise de conjuntura da semana, alguns fatos interessantes. E o primeiro deles é que estamos gravando antes da possível ou eventual possível divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi tanto citada pelo ex-ministro Sérgio Moro e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que não tem como iniciar essa análise sem começar pela discussão exatamente desse embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. E a cada nova semana, ou a gente pode dizer, inclusive, a cada novo dia tem um episódio diferente. E eu acho que isso tem sido o foco principal, ou foi o foco principal dessa semana. Rogério, Vera, querem comentar alguma coisa sobre isso inicialmente? Eu diria que tem uma grande expectativa, né, em relação à divulgação desse vídeo, inclusive assim de mercado financeiro e tal, de empresas, porque é por esse caminho, né, que pode eventualmente ser instalado aí uma investigação em relação ao presidente Bolsonaro, né, por interferência indevida aí no funcionamento dos órgãos do governo e esse inquérito, essa investigação, inclusive, pode acabar no cenário mais negativo para o governo, até na instauração de um processo de impeachment, né? Pensando assim no futuro aí pós-pandemia, talvez, né? Então é por isso que há uma expectativa muito grande. Se você olhar essa semana aí, né, bolsa caindo, dólar subindo, né? Então é um fato relevante que pode descortinar aí o futuro do governo, né? Especialmente tendo em vista que aquela outra expectativa da questão do presidente ter contraído o coronavírus, né, não se confirmou, né? Então acho que esse caminho aparentemente está descartado e nesse momento o que a gente tem de mais concreto é o vídeo, né? Concordo com você totalmente, Rogério. Eu acho também que a gente tem que prestar atenção. Esse vídeo ou ele vai sair de uma vez com a liberação do ministro Celso Mello, ou ele vai sair aos pedacinhos, com vazamentos pontuais aqui e ali, como aconteceu até agora. Ficamos sabendo, por exemplo, a primeira coisa foi o Festival de Palavrões que ele soltou. Depois ficamos sabendo de mais algumas coisas, então está saindo coisas em doses homeopáticas. Isso aí para o mercado é terrível. A incerteza do que vem, que pode desestabilizar completamente o mercado, é horrível. Então aí vem a volatilidade do dólar, da bolsa, aquela coisa toda. Eu acho que o conteúdo do vídeo vai sair hoje ou ao longo de alguns dias, boas semanas. O que vai ser interessante de observar vai ser o comportamento do procurador-geral, que é quem tem a competência ou a atribuição de abrir ou não um processo contra o presidente. Um processo de uma investigação do presidente, da atuação do presidente nesse episódio. O procurador-geral foi escolhido pelo presidente de uma maneira muito pessoal, ele não tirou da lista tríplice que lhe foi proposta pela própria procuradoria, ele não tem o apoio dos procuradores, apoio incondicional, mas ele tem ambições. Ele quer ser ministro supremo, ele quer sair de onde ele está para subir, e a única maneira dele subir seria para o Supremo, para o STJ. Então, vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. A gente precisa ver, assim, observar os passos dele.
Eu não sei se o Luiz quer comentar, mas também acho que dá para acrescentar um ingrediente aí, né, que foi esse artigo do vice-presidente Hamilton Mourão no Estado de São Paulo, né, na quinta-feira. Luiz, o que você achou aí? Ele está tentando já se apresentar como alternativa? Não sei, é possível ler dessa maneira? É possível ler dessa maneira. Eu acho que tem duas leituras que podem ser feitas desse artigo do vice-presidente Mourão. A primeira é que ele se apresenta, ou visa se apresentar, como uma alternativa confiável e equilibrada para o governo, ou seja, ele se apresenta como alguém que pode trazer o equilíbrio necessário que, por vezes, o mercado pede e que a população também pode confiar. Também tem a outra leitura de que o artigo pode ser uma chamada ou um puxão de orelha nas outras instituições, no legislativo e no judiciário. E quando ele traz as referências aos federalistas norte-americanos, a gente pode fazer também essa leitura com um pequeno detalhe, não sei se proposital ou não, mas quando o vice-presidente Mourão fala do Pacto Federativo e de quão importante os escritos e as lições do federalismo norte-americano, ele omite um detalhe importante da política moderna e principalmente da política moderna de uma democracia pluripartidária. A Constituição e o Pacto Federativo eles vão lenta e sutilmente sendo modificados pelos acordos entre os partidos. E aí a gente pode pegar como exemplo a inclusão do Centrão no atual governo Bolsonaro. Então, são esses acordos que vão permitindo exclusões, alterações, modificações na Constituição e no Pacto Federativo, que isso não está retratado nos escritos dos federalistas. Mas, voltando à pergunta original, Rogério, pode ser uma alternativa para tentar trazer um pouco mais de estabilidade para esse momento de incrível instabilidade política nacional. Eu também queria acrescentar mais uma coisa, né? Acho que tem uma diferença do momento atual em relação às crises que resultaram do impeachment da Dilma, ou mesmo lá atrás do Collor, que é o presidente Bolsonaro ainda tem uma popularidade, apesar de estar em declínio, né? Mas ainda um patamar elevado ali, próximo de 30% de avaliação positiva, né? Tanto a Dilma quanto o Collor, quando sofreram o impeachment, estavam com menos de 10% de apoio nas pesquisas, né? Então, isso é um colchão de segurança. Acho que outra diferença também é o próprio perfil do vice-presidente que nós temos hoje, né? Que é bem diferente do Itamar Franco, que substituiu o Collor, ou do Michel Temer, que substituiu a Dilma, né? Que ambos eram, né? Raposas políticas, né? E não é o caso do Mourão. Talvez ele esteja tentando criar essa imagem agora. Eu quero só comentar do presidente Mourão, ou vice-presidente Mourão, desculpa. Ato falho. Não foi ato falho. Hã? Foi ato falho. Foi. O vice-presidente Mourão, ele é um homem muito inteligente, muito culto. Ele não se indispôs com o executivo hora nenhuma, diferente das raposas, como você falou apropriadamente, Rogério, do Itamar Franco, um mineiro, quieto, que corre pelas beiradas, né? Ele chegou, ele articulou muito bem e chegou muito bem à presidência. O vice-presidente Temer também articulou a queda da Dilma. Isso aí não tem dúvida que ele foi parte da articulação da queda, do impeachment dela. O vice Mourão, ele tem se pautado justamente para o contrário. Ele fica quieto, ele não fala nada. Quando ele fala sobre o que é pertinente. De vez em quando ele solta lá uma crítica. E quando ele solta a crítica geralmente é muito contundente. Não é uma coisa muito levinha, não. É muito contundente. E ontem ele falou uma coisa interessante, que não tem país que faça mais mal a si mesmo do que o Brasil. Interprete-se como quiser. Entendeu? É muito enigmático e a gente pode... Eu acho também que vale a pena a gente observar daqui para diante o comportamento do vice-presidente. Se ele vai continuar a falar, se esse artigo saiu com
a aprovação do presidente, se for uma coisa sozinha, qual vai ser a reação do presidente, acho que tem coisa para a gente notar aí. E dos militares, quem é que vai reagir ou não? O silêncio também aí é importante. É verdade. E eu acho que a questão também voltando um pouquinho ao início do embate entre o Moro e o Bolsonaro, tem também um princípio ou um agravamento de uma crise de governabilidade. Eu acho que muito do que vem acontecer com a divulgação do vídeo e ao longo das próximas semanas pode afetar diretamente o poder do executivo em, de fato, governar o país, com diversas manifestações, tanto do legislativo quanto do judiciário. Se a gente pega para tentar trazer essa análise para um ponto mais teórico, Carlos Matos falava um pouquinho disso, do triângulo do Carlos Matos, né? Que você tem os projetos do governo, a capacidade de governar e a governabilidade. Então, uma hora que você tem um desequilíbrio em algum desses pontos que são mutuamente relacionados, você começa a diminuir a credibilidade, você começa a pensar a falta que o apoio da população, como o Rogério colocou, o Bolsonaro ainda tem, mas até que ponto os custos das ações dele que o Moro está trazendo vão manter ou não. E aí as pesquisas de opinião vão acabar trazendo algumas dessas respostas. Mas num plano mais amplo, essa crise de governabilidade que pode ser instaurada com a continuidade do conflito com o Bolsonaro é algo que pode nos preocupar em termos de grande política. Interessante que o presidente, ele ao mesmo tempo, ele tem procurado, acho que dar alguns sinais aí para o mercado financeiro, né? Que na quinta-feira, por exemplo, ele declarou que, olha, o governo pode chegar num ponto que não vai ter mais dinheiro para pagar funcionário público, o que é uma possibilidade real. Vários estados já estão passando por essa situação, né? Inclusive estados aí importantes na federação, né? E a outra foi também hoje, pela manhã, foi publicado no Diário Oficial, o Bolsonaro sancionou aquela lei que havia sido aprovada no Congresso algumas semanas atrás, que ampliando aí o auxílio emergencial para várias categorias, e ele vetou quase todos os itens, né, manteve, acho que apenas para mães solteiras, né? Mas adolescentes, acho que foi. Para taxistas, para motoristas de aplicativo, e várias outras categorias aí que tinham sido incluídas no Congresso, o presidente agora derrubou, né? É possível que o Congresso tenha o poder de derrubar esse veto, mas me parece também ter sido uma sinalização aí do governo para o mercado, né? De que não vai abrir mão da responsabilidade fiscal, né? Ainda que estejamos em pleno orçamento de guerra, né? Dinheiro é finito. A gente não pode sair imprimindo feito louco na Casa da Moeda, porque realmente não é assim que se toca o país. Quer dizer, a reserva financeira do país quase, quer dizer, está chegando no vermelho, a gente está vivendo no cheque especial. Já tem um tempinho. E isso aí, quer dizer, nesse sentido, nós vamos voltar lá ao começo da nossa conversa, eu acho que esse vídeo da reunião ministerial é bom que saia de uma vez, porque é bom que saia de uma vez para a gente poder acabar com isso, entendeu? Ver o que vai acontecer e passar a página. Em doses homeopáticas, assim, a gente prolonga o sofrimento. Eu acho que aí é uma UTI sabe, mantendo a vida artificial. Eu acho que deve sair logo, porque a gente vai ver o que vai acontecer e lidar com aquela realidade. Agora, nós não temos a realidade, nós temos só conjecturas, né? E a constatação de que tudo que o Moro falou, na verdade, aconteceu. Então, o Moro versus Bolsonaro, agora a balança pende para o Moro, o que eleitoralmente eu acho faz uma diferença muito grande. Ele é, aparentemente, candidatíssimo a 2022 e ele pode aparecer aí como o paladino da verdade, da justiça. E a gente tem que, eu acho que esses movimentos são interessantes, que até agora o que ele falou
parece que é verdade. Apesar das negativas do presidente e das falas dele, as saídas do Alvorada e tudo mais. Eu não sei se o Luiz quer comentar isso, mas essa semana também teve essa edição dessa medida provisória, acho que 966, né? Isso. Que provavelmente, né, se especula aí que pode ser derrubada no Supremo, né, criando aí uma outra fonte de atrito. Luiz, acho que você está acompanhando isso melhor, né? O que você imagina que possa acontecer? A probabilidade dessa medida provisória ir adiante ela é bem pequena. É muito possível, sim, que o Supremo acabe derrubando, porque é um habeas corpus antecipado que você está tratando. E isso é muito complicado quando você trata de um país como o Brasil, com a quantidade de servidores e funcionários e agentes públicos tratando da pandemia de coronavírus. Então, você vai da área da saúde à área da segurança, pega dois extremos, que envolve um emaranhado de gente muito grande. Em um país onde você não tem uma segurança institucional tão forte quanto em outros países. Então, a probabilidade dela cair é grande. E aí eu acho que tem um ponto interessantíssimo para levantar, Rogério, aproveitando esse assunto da medida provisória. O Harari, ele tem um texto publicado no New York Times logo no início da pandemia que ele fala algo muito interessante. Até que ponto as medidas que a gente está implementando agora para tratar da pandemia, sejam elas tecnológicas ou não, elas vão acabar continuando no pós-pandemia. E aí a medida provisória 966 é algo que desperta esse principal interesse de, imagina se isso continua, ou se esse tipo de atitude continua para os agentes públicos no pós-pandemia. Como que você vai ter esse controle? Para o judiciário, isso vai acabar se tornando um inferno. Então, corrobora essa ideia de que não vai durar muito. E é mais um embate que o Bolsonaro coloca, mais um conflito que ele coloca na narrativa. Vera, por favor. Acaba de sair agora, eu acabei de ver a notícia aqui, de que por uma provocação da Rede, do partido Rede, ela foi para o Supremo. Eles pediram para ver a constitucionalidade. Essa, por sorteio, ela foi sorteada pelo ministro Barroso. E está na mão dele. Pode ser uma decisão monocrática, uma liminar hoje, ou não, ou ir a plenário. Quando o ministro Alexandre de Moraes e também Marco Aurélio Mello concederam liminar em favor dos governadores, né, aliás, contra a intervenção do presidente, quando foi a plenário, foi aprovado por unanimidade. Essa medida me parece que terá o mesmo destino. Ela deve provocar uma decisão monocrática hoje, no máximo segunda-feira, e depois ir a plenário, e deve ser confirmado o voto do ministro Barroso, porque é ele o relator. E é interessante que essa medida ela pode ser interpretada até como uma tentativa de autodefesa, né? Quer dizer, o presidente também é um agente público, né? Então ele estaria editando uma medida provisória que beneficiaria a ele mesmo, né? Então, o que é claramente um sinal aí de inconstitucionalidade, né, dessa medida, né? Mas em grande forma, isso confirma, quer dizer, coloca de novo o executivo e o judiciário em campos diferentes e fortalece aquela narrativa do presidente de sempre, de que ele não pode fazer nada, ele quer fazer, mas ele está com a mão atada porque o judiciário não deixa. E essa narrativa encontra guarida nos 30% ali. Entendeu? Ele quer, mas não pode, que ninguém deixa ele fazer nada. Vamos ver como é que ele vai usar isso. Que o Bolsonaro, acho que talvez tenha na cabeça uma ideia de que o presidente é uma espécie de imperador, né? Sim. Que ele pode decidir tudo sozinho, né? E que se não for isso, é a anomia, é
a paralisia total. E eu acho que no meio do caminho aí tem uma terceira possibilidade, que é construir um governo de coalizão, né? Que acho que não é muito o perfil do presidente Bolsonaro, né? Acho que ele está tentando, de alguma maneira, buscar isso daí, mas não tem o menor jeito, né, para a coisa. Ele passou 28 anos no Congresso e nunca participou de nenhuma aliança, nenhuma coalizão. Ele não é uma pessoa que seja de agir em grupo. É verdade. E eu acho que a gente acabou tangenciando quase todos os assuntos que ocorreram ao longo da semana e que se estenderão ainda no final de semana e na próxima semana. Tem um outro fato que não é diretamente relacionado ao Brasil, mas tem uma relevância para o Brasil e eu queria só trazer para colocar, que é a saída do Roberto Azevedo da Organização Mundial do Comércio. E isso acaba corroborando um pouco também a narrativa que existe hoje de um mundo pós-Covid-19 ou pós-pandemia cada vez mais nacionalista, cada vez mais averso ao multilateralismo. E é uma preocupação que, para o Brasil, tem que estar no radar. Eu acho que é algo que tanto o Ministério do Paulo Guedes quanto o governo, de um modo geral, tem que estar atento a essas movimentações internacionais e como que isso impacta. Eu acho que a gente já pode começar a encaminhar para o encerramento, Vera, Rogério, trazendo um pouco do que esperar da próxima semana, se vai algo além do que a gente já comentou ou não. Eu diria, para concluir, que assim, a gente conhece, é um enredo que a gente já tem testemunhado aí nesses 500 dias de governo. Toda semana o presidente cria dá uma esticada na corda, né? Porque isso é uma maneira de mobilizar a sua base de apoio, né? Mas isso cria também para ele conflitos institucionais aí que podem chegar ao ponto de uma situação aí de conflito entre poderes e no limite até de um novo impeachment, né? Não, claramente não é, acho que o que o presidente Bolsonaro deseja, mas é algo que ainda não pode ser descartado, né? Até a gente comentou aí na semana passada sobre a tempestade perfeita, né? Então acho que a próxima semana vai ser um pouco parecida com essa que a gente está terminando. Eu acho que vai ser. Eu acho que o embate Bolsonaro e Moro continua. Com a liberação ou não do vídeo, porque daí vai os comentários sobre o que aconteceu e etc., a gente tem que prestar atenção. No Congresso, como vai reagir a uma opção de coisas, eles estão votando, eles estão tratando de matérias importantes, mas eles estão reagindo muito também. Rodrigo Maia foi ao Palácio do Planalto, o que é uma tentativa de restabelecer o diálogo, ótimo, mas não sabemos muito bem o que aconteceu naquela reunião, foi rápida, e Maia só falou que foi lá para restabelecer o diálogo. Vamos ver que diálogo vai acontecer semana que vem, se é que vai ter. Temos que ver Aras, o Supremo Tribunal, como é que vai reagir a todas as provocações do presidente, as provocações que eu digo, a MP, ao vídeo, né? Eu acho que tem muito mas vai ficar muito no mesmo lugar. Rogério, Vera, muito obrigado. Desejo um bom final de semana e uma boa semana. Ficamos, então, com essa expectativa da divulgação do vídeo e como que isso vai impactar as ações do Executivo, Legislativo e Judiciário na próxima semana. Um abraço. Abraço a todos. Até sexta. Até sexta. Até lá.